mais alto, mais longe, de fé em fé, de glória em glória, mais alto, mais longe, de fé em fé, de glória em glória. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu estou aqui com a nossa querida Regina Schlupp, amada de todos nós. E eu oficialmente quero, todas as vezes que eu encontro, a última vez que eu encontrei com a Brigitte na Fernando Bisotto, mais uma vez abriu meu coração em gratidão. Todas as vezes que encontro essa família, eu sou muito grato, porque na verdade, repito, durante anos, essa família abençoou a nossa igreja sem cobrar um centavo. E mais ainda, como eu falei, não era só uma questão de dinheiro, era questão de que a vizinhança às vezes reclamava do barulho, nunca chegaram pra gente para reclamar, nos abençoaram com tanta, e olha, eu quero beijar aqui, ó, meu muito obrigado, que só Deus pode recompensar. Um aplauso de todos nós. Um aplauso de todos nós aqui. A nossa gratidão a essa família amada. Viva a família Schlupp! Viva a família Schlupp aí, com a nossa gratidão aqui, viu? Obrigado! Muito obrigado, viu? Amém! Esse eu coloco junto amanhã. Tá bom. Deus abençoe. Neste prédio funcionava o Colégio Cefel e nós somos gratos à família Schlupp, proprietária deste colégio, que nos cedia gratuitamente o auditório durante anos no terceiro andar, e ali a igreja se reunia tendo milagres, salvação, conversão de vidas, batismo com o Espírito Santo. E hoje nós queremos convidar a você a dar um pulo no passado e vir conosco para esse auditório num culto que foi gravado e que vai abençoar o teu coração abundantemente. De um homem que tem andado com Deus. Eu te conheço há quanto tempo, Davi? 10 anos. Eu conheço o pastor Davi há 10 anos. Posso testemunhar para você que este homem tem andado com Deus. E o que você vai ouvir é sério. É revelação do Espírito para a tua vida. Deus te trouxe aqui para falar com você. E certamente Ele falará com você nesse lugar. Amém? E a recíproca é verdadeira, viu? Antes, vamos cantar uma cançãozinha. Eu gosto de cantar um hino. Eu queria saber onde está o operador de som. Tá onde? Cadê o som? A mesa? Ah, a mesa tá aí. Tá bom, só para saber, matar minha curiosidade. Eu procurei a manhã toda, não achei. Vocês conhecem o Cântico de Maria? Maria tem um cântico na Bíblia. Vocês conhecem o cântico? Minha alma engrandece ao Senhor. Eu acho que é minha maior. Minha alma engrandece ao Senhor. É o cântico de Maria. Maria disse isso. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, são palavras de Maria que alguém pôs música, né? Pôs música, tá certo. Vamos cantar então, vai introduzir. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
e com misericórdia demonstrar. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Engrandece ao Senhor. Cante conosco. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrar o amor. Santo Jesus é santo. Se eles podem falar, o Flamengo é o terror, agora é o Palmeiras. É que eu não posso falar, Jesus Cristo é o Senhor, gostei. Foi legal? Aleluia. Vou levar isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Podemos assentar? Jesus Cristo é o Senhor. Legal. Se a turma pode gritar zico? Se a turma pode gritar zico, eu não posso gritar Jesus. Se pode gritar Zete e Romário, eu não posso gritar Jesus. Não é verdade? Torço por Romário também. Quero ver Romário se dando bem na seleção. Amém? Amém. Não vale orar, por favor. Jesus, faça com que a seleção seja tetra. É covardia. Mas se ganhar não é pecado. Vamos ler Mateus capítulo 10. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 10. Uma palavra singela de Deus para nós.
Mateus capítulo 10 fala sobre a escolha dos apóstolos. Eu quero que você leia esse texto comigo. Do versículo 1 até o versículo 8. Se a pessoa do seu lado não tem Bíblia, estenda um pouquinho a sua mão para que ela possa acompanhar conosco. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. Somente até aí. Senhor amado, te louvamos, te adoramos, te bendizemos por esses momentos tão gostosos de louvor, adoração, de alegria. Amém. Obrigado porque a alegria do Senhor é a nossa força. O teu povo não é um povo derrotado, cabisbaixo, amargurado. O teu povo é o povo mais feliz da terra. Nós temos encontrado em ti a verdadeira alegria. Hoje, o profeta bem profetizou dizendo: então a virgem na dança se alegrará, os jovens e os velhos também. Em júbilo o seu pranto tornarei e transformarei a tristeza em regozijo. E tu tens transformado neste lugar tristeza em regozijo. Por isso nós cantamos, nós nos alegramos com a verdadeira alegria, Senhor. Tu mesmo disseste na tua palavra: e deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz passageira, mas tu tens nos dado uma paz real. Por causa desta paz real no nosso peito, nós vibramos, nós também cantamos com alegria, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Fala conosco através da porção da tua palavra. Encha os nossos corações da tua palavra, Senhor. Edifica-nos, exorta-nos e consola-nos, ó Deus, através da tua palavra e pelo teu Santo Espírito, que no nosso meio está para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche sua Bíblia não. O texto onde Jesus vem aqui dando o nome, escolhendo 12 apóstolos, aqueles primeiros homens que Jesus convidou para que a obra de Deus fosse realizada. E eu queria assinalar aqui algumas coisas importantes que Jesus ordena, que Jesus vem dando assim instruções aos discípulos. Então, se você reparar comigo no versículo 8, repare comigo o versículo 8. Não, o versículo 7. Pregar o reino de Deus, ou o reino dos céus, é importante. Amém? Você acha importante? Amém? Amém? Então, pregar o reino de Deus é tão importante que Jesus assinalou aqui nessa ordenança primeira para os apóstolos. E no versículo 8 ele continua dando algumas informações aos discípulos. Olha, vocês pregam o evangelho, vocês também curam os enfermos. Alguém aqui já foi curado por Deus? Você crê que Jesus te curou? Quem já foi curado? Foi curado de quê? Você pode falar: eu fui curado de câncer não, de tifo. Eu tive tifo. Quem foi curado mais? De quê? Depressão. Coluna. Garganta. Depressão também. Depressão. Depressão também. Também depressão. Lá atrás, a senhora. Pode falar, de que Jesus curou?
dos braços, da idolatria. Então nós cremos que curar enfermo, e Jesus disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Importante. Olha aqui, ressuscitai mortos. Que coisa! Eu particularmente nunca vi pessoalmente Jesus ressuscitar mortos, mas já ouvi testemunhos a esse respeito. E a Bíblia a gente lê que Jesus ressuscitou Lázaro. Então faz parte também da pregação do Evangelho o ressuscitar mortos, o purificar leprosos. Nos nossos dias também nós não vemos muitos leprosos, graças a Deus. O leproso aqui pode significar outra série de enfermidades. Expelir demônios. Eu tenho visto tantas pessoas sendo libertas de demônios, pessoas que viviam comendo comida podre, pessoas que ficavam 21 dias aprisionadas num cantinho, fez um pacto com o demônio, e depois Jesus vem, liberta aquela pessoa passa a glorificar e exaltar o nome de Jesus. E no finalzinho do verso 8 ele diz: de graça recebeste, de graça dá. Então, antes de ele assinalar tantas coisas importantes, olha o que ele diz. Versículo 6, é o versículo 6 que eu quero. Eu disse tudo isso para ficar com o versículo 6. Como é que diz o versículo 6? De preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Vamos repetir? De preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Vamos todos repetir juntos? De preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Sem ler na Bíblia, todos comigo. De preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Mais uma vez, bem forte. De preferência, procurai as ovelhas perdidas de Israel. Então, quando Jesus comissiona, chama, dá autoridade a 12 homens, que nós chamamos, a Bíblia chama de apóstolos, antes dele dar uma série de coisas a serem feitas, olha, mas o que eu quero que vocês realmente façam, é como já ouviu dizer mais ou menos assim: isso é fachada, isso é café pequeno. Isso é café pequeno para Jesus. Curar os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Isso é café pequeno. O que Deus quer mesmo é catar, trazer, colocar no rebanho as ovelhas perdidas de Israel. Há 16 anos atrás, eu era uma ovelha perdida. Um moço com 20 anos, hoje eu tenho 36, com 20 anos, e os meus alvos, os meus objetivos, os meus interesses giravam em cima de motocicletas, em cima de programas e essas coisas, de badernas. E um dia Jesus veio, falou comigo, mudou meu coração, mudou meu vocabulário, mudou os meus interesses, meus alvos, meus objetivos. Eu estava armado, eu estava em cima da motocicleta, eu me vestia sempre todo de preto, eu trazia uma arma calibre 22 na bota, não era para matar ninguém, porque todo mundo usava. Nós fazemos parte de um grupo de motoqueiros lá em Caxias. O nome da turma era 2T5, era a turma da 25, é um bairro de Caxias. E todo mundo andava armado, eu andava também, botava uma arma na bota. E assim eu estava, cabelo quase aqui na cintura. E eu ia a programas e voltava de programas, saía com a turma, as coisas iam acontecendo. Uma vez lá, fui à igreja, a Regina me chamou, que hoje é minha esposa. E vindo da igreja, eu sempre ia para as minhas badernas. Vindo da igreja, eu não ia à igreja por causa de Jesus, eu ia à igreja por causa dela. Verdade seja dita. Mas, numa dessas idas e vindas, eu saí da igreja armado, daquele mesmo jeito, de preto. Eu diminui um pouco da velocidade, tirei capacete, pendurei no cotovelo.
E eu disse: Jesus, se tu existes realmente, Jesus, se aquilo tudo que estão dizendo é verdade, Jesus, faz alguma coisa comigo. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você experimentar de Jesus. Eu disse: meu Deus, se aquilo tudo é verdade, muda a minha vida, faz alguma coisa em minha vida. Lá estava eu, ovelhinha perdida de Israel. Mas eu desconhecia isto, que Jesus veio e enviou os discípulos principalmente para trazer as ovelhas, acariciar as ovelhas, tirar os carrapichos das ovelhas. E no meu jeito meio malandrão, já viu carioca, né? Principalmente morador de Caxias. Malandrão, cada 10 palavras saíam 11 palavrões. Eu disse: Jesus, qual é? Aí, tô nessa. E essa é uma boa mesmo? Qual é, Jesus? Sabe? Aquele vocabulário pesado, rasgado, estranho. Não falava com crente. Nunca deixei um crente orar por mim, pessoalmente. Só quando tive tifo, um crente orou por mim. E os crentes chegaram na minha casa e perguntaram se podia orar por mim. E eu disse: pode, não tem outro jeito. Da balbuciei, com tifo, delirando de febre, delirava de febre. Eu via bonequinhos dançando à minha frente o dia todo de febre, mesmo assim longe de Deus. O pastor Miguel da Assembleia de Deus entrou no quarto, tirou um vidrinho de óleo do bolso pequeno da calça e orou por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No outro dia eu estava totalmente curado, mas continuei de costas para Deus. E em cima daquela motocicleta eu disse: Deus, se tu existe realmente, faz alguma coisa comigo. E então eu comecei a chorar em cima da motocicleta. Eu nunca chorei tanto em minha vida. Chorei. Meu pai havia morrido há uns 3 meses atrás. Eu não derramei uma lágrima, porque o nosso lema era: homem não chora. Nunca diga isso para seu filho. Mamãe, não diga isso para seu filho. Homem não chora. Homem chora. Amém, homens? Amém. Homem chora. Eu choro até para dar informação. Onde fica o colégio safe, perguntou meu segunda direita. Eu choro até para pedir Coca-Cola no bar. O homem chora. E naquela motocicleta eu comecei a chorar. Eu tentava secar o rosto. Eu tinha uma luva, tentava enxugar o rosto com a luva e não conseguia. A face molhada, lágrimas quentes banhando meu rosto. Mais uma ovelhinha entre as milhares de ovelhinhas que Jesus veio no cotidiano tirando os carrapichos. Podem me chamar de louco se quiser, eu sei que vocês não vão me chamar de louco, mas eu ouvia Jesus me dizendo assim: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Sabe, você fica bem impressionado em saber que não tem ninguém na sua garupa, na motocicleta, e ao mesmo tempo saber que tem alguém. Eu sabia que não tinha ninguém, mas sabia que Jesus estava na minha garupa. Foi a melhor carona que eu já dei em toda a minha vida. Foi quando Jesus entrou na minha motocicleta, e é uma excelente carona. Tem carona que é difícil andar com ele. Você vai para lá e vem para cá, mas Jesus entra nas curvas com você. E ali eu cheguei em casa e disse: mãe, me dá uma Bíblia. E mãe falou assim: filho, já vai você brincar com a Bíblia de novo? Eu disse: hoje Jesus mudou a minha vida. E lá se vão quase 16 anos. Nunca mais, graças a Deus, me apartei da Bíblia. Jesus me abraçou. Ovelhinha perdida. Ovelha perdida. Eu tenho lido e relido algumas coisas sobre isso, sobre esse texto. Esse texto tem me abençoado tanto, que eu queria dividir isso com vocês. Eu preguei esse texto há 2 meses atrás na nossa igreja da Tijuca, e tenho lido, tenho pensado, eu gosto desse ensinamento, dessa doutrina bíblica, onde Jesus vem, sabe, abraçando o rebanho, onde Jesus vem tirando os carrapichos, onde Jesus vem, sabe, colocando, como é aquele negócio que põe uma madeira aqui, outra aqui, tala na parte quebrada.
Então eu assinalei aqui o seguinte: em todos os rebanhos há ovelhas, e ovelhas mancas. Há pessoas aqui enfermas na alma, pessoas mancas, não literalmente falando, mas mancas na alma. Assinalei também pessoas desanimadas, ovelhas desanimadas, ovelhas, pessoas em dúvida. Quando Jesus falou comigo a primeira vez, qual foi o meu grande drama? É porque eu tinha um grupo de quase 50 motoqueiros. Como que eu ia falar para aquela turma que agora eu era crente? Crente é sinônimo de retrógrado, quadrado, careta, não é verdade? Cara de pau, né? E ele agora me chamaram de monge. Ele agora é monge. Eu era monge. Ah, veio monge. E quando eu chegava, eles fechavam a revistinha pornográfica. Já veio monge. E quando eu chegava, eles procuravam não xingar palavrão. Já veio monge. Então vinha a dúvida: meu Deus, eu gosto tanto da minha turma, eu gosto tanto dos passeios de motocicleta, eu gosto tanto disso tudo, e agora eu vou largar. Então a dúvida vem no coração, a dúvida vem na mente. Então ovelhinha em dúvida, gente desanimada, gente que se entrega ao desânimo com facilidade, ou tem uma grande dificuldade de lá abandonar o erro. Eu não, a partir daquele dia, não foi imediatamente que eu comecei a viver com Jesus, a andar com Jesus, não. Eu fui me acertando. Sabe alguém quando desce do ônibus andando? A pessoa sai meio catando cavaco. Então eu encontrei Jesus e fiquei assim, meio catando cavaco, meio tentando me segurar. Ovelhinha manca, ovelhinha maltratada, ovelhinha ferida. Outras ovelhas estão assim, malnutridas. Você almoçou hoje? Aleluia, graças a Deus. Mas quantas ovelhinhas que Jesus tem espalhado por esse Friburgo aí afora, ovelhinhas malnutridas, enfermas, anêmicas, recebendo alimentação podre, recebendo informação errada. Outras ovelhinhas perseguidas pelos familiares, perseguidas pelo marido. Irmãos, como pastor há 8 ou 9 anos, não sei quanto tempo foi ordenado, 7 anos, 8 anos, eu tenho, tido a oportunidade de estar no gabinete quase 3 vezes por semana, e o que entra de mulheres arrasadas no gabinete, isso não é brincadeira. Você deve conhecer alguém que tem 2 filhos, 3 filhos, e que o marido viveu com aquela pessoa durante, 20 anos, e depois, eu ia falar uma coisa, não vou falar porque está sendo gravado. Falar sendo gravado é terrível. Depois vem o sujeito e simplesmente troca a mulher que está casada com ela há 25 anos, e ela está beirando os 48, 47, por aí, e troca a sua esposa com 3 filhos por uma sirigaita de 18 anos. Gente maltratada, essa é a vida. Deve ter gente assim no nosso meio, não precisa levantar, não vou falar nada não, mas gente maltratada, gente perseguida pelos familiares, perseguida pelo chefe, perseguida pelas calúnias, pelos insultos da vida. Pessoas que vivem sendo insultadas em seu cotidiano, pessoas que vivem sendo assim, maltratadas dentro da sua sessão, do emprego. Então, gente sofrida, maltratada, perseguida. Pessoas que estão assim em seu cotidiano, sendo ridicularizada pelas outras pessoas. E é assim que o povo chega, é assim que as pessoas se aproximam de Deus. Outro tipo de ovelhinha se encontra numa preocupação tão excessiva, falamos hoje de manhã, em conflitos, não consegue perdoar o pai. Soube de uma moça que não falava com a mãe há 2 anos. Não falava com a mãe há 2 anos, morando na mesma casa. Sabe como que a mãe entregava o prato de comida para ela, almoço e jantar? A mãe era proibida por ela, pela moça, de entrar no quarto. A filha abria a porta, a mãe se abaixava e dava o prato de costas para a garota. 2 anos. Imagina o coração de uma mãe vivendo esse drama. Imagina o coração de uma própria filha. Uma pessoa, humanamente falando, uma pessoa não pode fazer um negócio desse. Tem opressão nisso, tem obra do diabo nisso. E o sumo pastor vem fazendo o quê? Vem tratando, vem ensinando a perdoar,
vem ensinando a amar, até que um dia um pastor foi lá na casa dessa senhora, pastor da nossa igreja, e conversou com ela. Ela disse: pastor, eu não vejo minha filha há 2 anos. 2 anos que eu não vejo. Moro aqui, ela vive no seu quarto, toma banho lá dentro mesmo, na suíte, não sai lá de dentro de jeito nenhum. 2 anos, minha filha, eu sou mãe de filha, a minha filha está viva e morta ao mesmo tempo. Até que um dia o pastor Paulo Brito esteve na casa dessa senhora, onde ele ficou do lado de fora, falando de Jesus para ela, sabe? Disse alguma coisa e de repente a porta se abre, e ele entra, abre a Bíblia, não precisou uma mensagem teológica profunda, mas falou essa mensagem simples de que ele é o bom pastor. A mensagem do Evangelho é essa. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E ele foi ensinando ali o desejo de Deus de tirar os carrapichos daquela moça. E depois de 2 anos sem mirar a face da própria mãe, ela sai do quarto, dá um gostoso abraço em sua mãe, as duas se abraçam no meio da sala, e ela diz: mãe, me perdoa porque Jesus me perdoou. É gente assim que chega, é gente maltratada, sofrida, oprimida, quebrada. Quebrado, pastor, eu não estou quebrado literalmente falando. É verdade, você não está quebrado literalmente falando, você não está engessado literalmente falando, mas há um gesso na alma, há um gesso no âmago do homem. O homem anda engessado, as suas entranhas estão partidas, corrompidas. Então Jesus, sabendo disso tudo, ele dá prioridade às ovelhas perdidas de Israel. Há um presbítero em nossa igreja, nós temos diáconos, e a mulher dele não queria vê-lo nem pintado de ouro. Era assim que a Helena falava: não quero ver meu marido nem pintado de ouro. E o Paulo Monteiro dizia a mesma coisa: não quero ver a Helena nem mesmo pintada de ouro. Hoje, o casal é um casal conselheiro da igreja, porque Jesus tirou os carrapichos da Helena, Jesus tirou os carrapichos do Paulo, e nós vemos lá Paulo e Helena andando de mãos dadas. O senhor Osmar conhece Paulo Monteiro, o pastor Renato conhece Paulo Monteiro, andando de mãos dadas para cima e para baixo, trabalhando com casais, trabalhando com a igreja, obra missionária, assistência social. Por quê? Porque Jesus vem tirando os nossos carrapichos. Deixa eu passar aqui adiante. Gente ferida, machucada, ovelha cheia de carrapichos. Então eu quero ler esse texto agora que se encontra no livro de Hebreus. Leia comigo Hebreus. Hebreus capítulo 12. Abra rapidamente a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 13. Tito, Filemão, Hebreus 12, versículo 13. Então eu quero ler, não se preocupe não. 12, 13. Vamos ler 12, 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Versículo 13 eu vou repetir. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Para que não se extravie o que é manco, que está machucado, que está debilitado, antes seja curado. O desejo, qual era o nosso pensamento, qual era o meu pensamento de Deus no passado? Deus é um Deus muito santo, e se eu, pecador, me aproximar dele, recebo cajadada de Deus até morrer. E alguns crentes põem a Bíblia debaixo de braço e dizem logo assim: é porque Deus é fogo consumidor. Sabe para onde você vai? Para o inferno. Cheira a fogo e enxofre. Tem crente que cheira a fogo e enxofre. Ao invés de vir e dar a mão, ele faz assim: eita, tem lugar no inferno. Mas o que elas precisam
Não é de saber que vai para o inferno, não. Tem uma mão estendida para ela ainda. Dizer, olha, Deus me abençoou, vai te abençoar também. Jesus tirou meus carrapichos, vai tirar os teus carrapichos também, para que não se extravie a que é manco, a que está manquejando. O desejo de Deus não é arrebentar com a que está manquejando, não, é tratar da que manqueja. E eu creio que mais manco, como eu entrei na igreja, na forma na qual eu entrei na igreja, manco, debilitado, mesmo vindo de um lar evangélico, tinha ojeriza crente, mesmo tendo Bíblia em casa, não queria ver Bíblia, nem crente, nem igreja, manco, doente, debilitado em minha alma. Jesus veio, se compadeceu e tirou os meus carrapichos. O desejo de Deus é esse, tirar os seus carrapichos, colocar azeite. Vocês se lembram de um texto, eu não anotei aqui não, me lembrei agora, mas um homem foi assaltado, e naquele assalto, aquele homem levou uma coça do bandido e ficou esticado no chão. Aí passou um homem que a Bíblia o chama de sacerdote. O sacerdote viu o homem no chão e foi embora. O sacerdote, quem é um sacerdote? É aquele que ministra as coisas do povo para Deus. O sacerdote é isso, faz isso. Ele ministra as coisas do povo, olha que ironia do destino. Ele ministra as coisas do povo para Deus. Esse é o sacerdote. Então aquele que deveria ministrar aquele homem as suas necessidades a Deus, ele passa de longe, não de largo, não tem tempo para o homem caído. E como se não bastasse, passa agora um sacerdote. Não é isso? Um sacerdote não. Passa agora um levita. Qual era o papel do levita? Ensinar a lei de Deus ao povo. Levita. O papel dele era esse, ensinar as coisas de Deus ao povo. E aquele que deveria parar e pensar os ferimentos, dar uma palavra amiga, passa de longe também. E o terceiro homem passa, e era um samaritano. Você sabia que o samaritano não era uma classe tão baixa, tão reles, tão baixa de maré. Eles não eram considerados próximos, que era a gentalha. Era a gentalha. O Chapolin, Chaves, né? É o melhor programa da TV brasileira, é o Chaves e o Chapolin. Não tem mulher dura nem palavra obscena. Melhor do que ver novela. Amém! Quem disse amém? Olha só, pastor, o pessoal está preso na novela aqui. Peguei você no contrapé agora. Mudando de assunto, voltando lá. Aquele levita, aquele samaritano não era considerado próximo, considerado inimigo de Deus. Ele olha para aquele homem no chão, ensanguentado, maltratado, oprimido, machucado, arrebentado, se aproxima, limpa o ferimento, pega azeite, amolece a ferida. Deve ter mudado a roupa daquele homem, colocou o homem no seu próprio animal e foi andando, não sei quantos quilômetros, mas foi andando a achar um hotel. E quando chegou no hotel mais próximo, ele disse ao homem lá do hotel: eu deixo X na sua mão, se ele gastar mais que isso, na volta eu passo aí e acerto contigo. Aquele samaritano vem fazendo exatamente o papel de Jesus, pensando os ferimentos, pagando a dívida. Jesus pagou a minha dívida. Quantas vezes eu dizia para os crentes lá de perto de minha casa onde eu morava: vai com Deus e as baratas, vai com Deus e as pulgas. Hoje aquele menino, eu confundo você com o pastor e com o outro, o Renato.
Eu não sei quem é aqui. Cadê o Renato? Hoje eu ia conversando com ele e nós falamos alguma coisa sobre isso. Deus não leva em conta o tempo de nossa ignorância. E Deus não levou em conta o tempo de minha ignorância. Quando eu dizia, vai com Deus e as baratas, vai com Deus e as folhas, eu dizia para a turma de crente, eu gritava assim, paz do Senhor, irmão! Uma vez a dona Marta, da Assembleia de Deus, ela parou, voltou-se e disse, um dia você vai me dar a paz do Senhor de verdade. Um dia você vai me dar a paz do Senhor de verdade. Ah, eu me converti. Enchi a boca e fui na casa de Dona Marta. Dona Marta, a paz do Senhor. Aquela palavra foi profética. Mas por quê? Jesus não levou em conta o tempo de minha ignorância. Nós não estamos aqui para colocar o dedo em risco e dizer, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. E antes de apontarmos um dedo para você, tem 3 apontando para mim aqui, ó. Se eu te acuso uma vez, eu sou acusado a terceira potência. E Deus vem nos dando um ministério, não da acusação. O diabo é o acusador. O diabo é o acusador dos irmãos. Mas Deus tem nos dado um ministério de reconciliação. Quero ler um outro texto com vocês. Mateus 15, 24. É a mesma mensagem, a mesma coisa, mas vamos ler. Mateus 15, 24. Se alguém achar, fique em pé e leia em voz alta. Quem pode ler? Ele respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Obrigado. Eu não fui enviado para outra coisa, senão as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para acariciar aqueles que estão sem carinho. Eu vim para curar o que estava machucado. Eu vim dar ânimo ao que estava desanimado. Eu vim dar vitória ao derrotado. Eu vim levantar a bandeira daquele que é a bandeira que o Salmo diz. O Salmo diz mais ou menos assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. E em nome do Senhor nosso Deus hastearemos pendões. Hastear pendões significa levantar bandeira. Então Jesus veio também fazer isso, levantar a nossa bandeira caída, a bandeira que estava derrotada, a bandeira que estava para baixo, a bandeira que estava, sem ânimo algum para levantá-la, para desfraudá-la. Jesus vem levantando a nossa bandeira. Jesus deu um novo ritmo às minhas bandeiras. Aleluia. Minhas bandeiras estão sendo defraudadas, que falam? Estão defraudadas. Como é que fala? Vocês não sabem não? Desfraudadas. Se isso for errado, a culpa é do Maurício. Coloca logo a culpa em alguém. Está levantada. Quero ler outro texto. Abra sua Bíblia aí. No livro de Isaías 42. Como eu gosto desse versículo. Isaías capítulo 42. Exatamente porque cheguei assim. Isaías 42, versículo 2. Não, versículo 3. A respeito do Senhor ele diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que é isso? Ele não esmagará a cana quebrada. É assim que a gente chega, na maioria das vezes. Cana quebrada, cana pisada, cana maltratada. Você já tomou, não é suco, caldo de cana em beira de campo de futebol?
Hoje em dia há umas máquinas modernas em que a cana passa uma vez só na máquina e pronto. Mas algum tempo atrás, não sei hoje se ainda nesses campos, à beira de campo, eles fazem assim. O homem que vende a cana, ele passa a cana na máquina. E depois que ele passa a cana na máquina, o que é que ele faz? Ele dobra a cana e passa a segunda vez. Quem já viu isso? Ó, então tá legal, muita gente. Ele dobra a cana a segunda vez. Mas ele, coitado, não pode perder dinheiro. E aquela cana que era para meio copo, tem que dar 3 copos, senão não tem lucro. Aí ele torce a cana a terceira vez. E torce, eu já vi em beira de campo de futebol, o homem colocar a cana toda embolada, ele teve que segurar aquela roda assim e fazer outra para levar a cana. Ele dobrou a cana tantas vezes, e quantos de nós chegamos assim, cana dobrada, cana amassada, cana pisada, já não tem mais caldo. Lá em Lamentações de Jeremias capítulo 5, ele fala assim: os nossos inimigos, eles nos apertam o pescoço, estamos exaustos. E Satanás anda apertando o pescoço de muito moço. Eu ia lá em Copacabana fazendo evangelismo, um moço de 15 anos me estendeu o braço e mostrou assim. Aí ele falou para mim assim, era de madrugada no evangelismo que fazíamos de madrugada em Copacabana. Ele levantou o braço e disse assim: aí garotão, o bom é isso aqui aí. Tinha mais ou menos 3 picadas no braço daquele moço de 15 anos de idade, não tinha mais que isso. Ele falou para mim lá: sai dessa de crente de Bíblia, o bom é isso aqui, olha. O bom é isso aqui que é uma boa, isso aqui que é legal. Cana pisada, cana maltratada, sabe? O inimigo está ao pescoço, quase que o nocauteando. E naquela madrugada eu estava com um rapaz, na época um motorista da igreja também, e eu disse: olha no meu rosto, olha nos meus olhos, e me diga assim: estou feliz com o que estou fazendo. Eu disse àquele moço: olha nos meus olhos e diga: estou feliz com o que estou fazendo. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Cana quebrada, gente maltratada. Uma moça ia sair da porta da boate, na Zona Sul tem diversas. Por volta de 2h30 da manhã, ela ia sair da boate. Nós estendemos a mão para um folheto e dissemos apenas assim: Deus te abençoe. Ela pegou o folheto, eu não esqueço nunca mais a forma que aquela moça pegou aquele folheto. Ela pegou o folheto na mão e andou rapidamente e olhou para mim e para o outro rapaz, era sempre evangelismo em 2 ou 3, e olhou e parou, olhava para o folheto, olhava para mim, e ela disse exatamente assim: que hora está marcando o seu relógio? E eu disse: 2h30 da manhã. E ela colocou a mão na cabeça e falou assim: até essa hora Deus me persegue. É isso mesmo, Deus persegue, Deus vai fundo, Deus vai no buraco, Deus vai no antro, Deus vai lá, Deus persegue, Deus atrai, até esta hora Deus me persegue. Eu disse: é isso mesmo, Jesus te ama. E começamos ali a 2 metros da porta da boate, falar do amor de Jesus para ela. E ela disse: e aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a vida eterna. Você crê? Ela disse: eu creio. E aquela moça começou a orar, e ela puxava a saia aqui e voltava a saia aqui. Ela puxava a saia aqui e voltava a saia aqui. Ela puxava a blusa aqui e voltava a blusa aqui. Toda sem jeito, ela dizia: eu posso orar assim? Pode orar assim mesmo. Deus vai ouvir a tua oração, aleluia. E Deus ouve a oração. Todo sem jeito. Cana quebrada, cana machucada, cana oprimida, à margem da sociedade, mas lá mesmo Jesus vem, sabe, acertando a cana. E ainda nessa mesma noite, com essa mesma moça, passou uma colega dela, e ela deu um bote no braço da colega: vem cá, eu te conheço, você precisa de Jesus também.
Na mesma hora, vem cá, eu te conheço. Você precisa de Jesus também. Gente assim, quebrada, machucada. Então eu li o texto que diz, ele não vai terminar de pisar na cana e ele não vai apagar o pavio que está fumegando. Quem já usou lamparina aqui? Alguém já usou lamparina? A pessoa da lamparina, vamos lá. Você já usou lamparina? É tão novo. Na minha casa teve lamparina também. Como que a lamparina lá de casa funcionava? Querosene embaixo, um paviozinho dentro. Não é? Um paviozinho dentro, sempre mantendo o pavio molhado, né? Era assim? Aí mamãe ia lá, acendia o pavio. Sabe aquele tempo de rede? Era rede. Todas as noites faltava luz. Roncava a trovoada, faltava luz. Era assim. Então era de praxe as pessoas terem em casa a lamparina. O que ia acontecer? Ia queimando o pavio. Aí a pessoa ia lá, rodava um botãozinho assim, rodava. Aí o pavio subia um pouquinho. Aí aquela noite toda queimava, no outro dia o pavio subia um pouquinho. Aí, e de tanto subir o pavio, tinha um dia que não tinha mais pavio lá embaixo. Aí acendia o fogo e o fogo ficava. Já viu isso? Apaga, não apaga. Morre, não morre. Vai, não vai. Foi assim que eu entrei na igreja. Pavio fumegando. Tem gente que vê o pavio fumegando. Não presta mais mesmo. Mas aquele pavio fumegando, Jesus veio, colocou um pavio que está queimando há 16 anos. E vai queimar até Jesus voltar em nome de Jesus. Ele não apaga o pavio que está fumegando. Eu prefiro que você fique perto de Jesus, perto de nós, com seus problemas. É que eu sempre falo, eu digo para alguns moços lá em Jacarepaguá, eu falo mesmo. Quer ser abençoado? Anda comigo que vai ser abençoado. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, façam como eu estou fazendo. Eu disse para uma turma, uns moços lá em Jacarepaguá, vocês ficam andando com turma aí, está levando vocês para as drogas, para o vício, para o roubo, para os pegas aí da rua, da vida. Anda comigo, que Deus vai te abençoar. Não que haja alguma coisa especial em minha vida assim, que eu alcancei através de diplomas ou coisa parecida. Não. Mas porque Jesus tem andado do meu lado, aleluia. Ele vai te abençoar. Então ele é especialista em acender pavio fumegando e não vem pisoteando o pavio para apagar de vez. Permaneça, ainda que haja algumas dúvidas, ainda que você tenha alguns problemas. A igreja de Deus não é uma igreja perfeita. Lógico que não é perfeita, ela é estruturada na cabeça de homens e mulheres, na ajuda de homens e mulheres, e nós não somos perfeitos. Tem os meus defeitos, pastor Renato, pastor Neiel, você tem os seus defeitos. Todos nós, quem não tem defeitos, levanta a mão. Todos nós temos. E machuca aqui, machuca ali, o fulano não falou comigo, fulano, isso. E o pavio começa a ficar fumegando. Olha, permaneça perto, que Deus vai colocar pavio nessa lamparina. Deus vai colocar pavio nessa lamparina. Deus vai acender a lamparina. Deus vai colocar fogo de novo na lamparina. E quando a gente começa a fazer uma pesquisa rápida na Bíblia, quando você olha para Raabe, uma prostituta, safada, sem vergonha, faz parte agora da linhagem de Jesus Cristo. Lá está Raabe, na galeria dos heróis da fé, aleluia. Aquele pavio fumegando, aquela prostituta, aquela mulher que também colocada à margem da sociedade, ela creu em Deus, ela creu que os espias eram homens de Deus, ela creu que Deus ia usar o povo para destruir a cidade. Ela creu em Deus, assuma esta, ela creu em Deus, e Deus honrou aquela mulher de uma maneira tremenda.
coloca um fio vermelho na sua porta e toda a cidade será destruída, mas a tua casa será poupada. Deus poupou a casa daquele pavio que estava fumegando. Quem era Davi? Você pode ir comigo rapidamente entrar um pouquinho na Bíblia, quando o sacerdote chamado, o sacerdote que foi ungido Davi, qual é o nome dele? Samuel, entrou na casa do pai de Davi, que se chamava Jessé. Quem passou na frente de Samuel? Jonadab, um camarada assim, bonito, vistoso, tipo Renato 2 no Retorno. Renato 2 no Retorno, tipo esse homem, bonito, vistoso. Ele é tão bonito que nós entramos num shopping ali, o pastor Renato e outro rapaz. Qual era o outro rapaz? Quem? Paulinho? Não. Maurício. Bateram palmas para ele no shopping. Aí ele fez assim. Essa turma não é mole, não. Um homem assim. Aí veio esse homem, Jonadab. Aí Samuel pensou com seus botões: está diante dos meus olhos o rei de Israel, um homem bonito, de boa aparência, bem penteado, uma cabeleira formidável, uma aparência nobre. É esse o rei de Israel. E quando pega a botija de azeite para lançar na cabeça dele, o Espírito Santo fala: Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, calma, não é este homem. Espera um pouquinho mais. E assim os 7 filhos de Jessé desfilam diante de Samuel e nada acontece. Você pode imaginar agora Samuel dizendo a Jessé: Jessé, Deus me falou que um dos teus filhos seria o rei de Israel. Não tem ninguém. Você tem porventura mais algum filho por aí? Aí Jessé deve ter coçado a cabeça. Eu tenho, Samuel, mas é um guri de arrepiar. Quando ele passa, as árvores estremecem. É um garoto estabanado, Samuel. Como é que Deus vai? Não saio daqui enquanto esse garoto não chegar. Você pode imaginar? Aí Samuel, Jessé, os filhos, aí um criado vai chamar Davi. Aí eu imagino Davi assim, como é que fala russo? Não é russo, é Rui, aquele garoto com cabelinho enrolado, fedendo aquele negócio de ovelha. Pai, o que foi, pai? O que foi aí, pai? O que houve, pai? Chega cheio de capim, todo sujo, suado, fedorento, despenteado. Que foi, pai? Mandou chamar, pai. Fala logo, pai. As ovelhinhas estão lá para zambiar, pai. Ô, pai, fala logo, pai. Calma, garoto. Calma, moleque. Calma, desajeitado. Calma, estabanado. Aí o Espírito Santo fala com Samuel: olha, é esse o homem. É esse o homem. É assim que Deus olha para nós. Não pela sua aparência, viu? Mas é esse o homem. É esse o homem. É esse que eu vou abençoar. Esse que eu vou encher do Espírito Santo. Esse que eu vou encher do meu Espírito para pregar a palavra. É esse aí que ninguém dava nada por ele. É esse aí que ninguém dava nada por ele. É esse aí que ninguém fazia caso dele. Ele vem dando as mãos exatamente com o que Paulo vem nos ensinando, que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. É esse aí, pode ungir bisunta o homem, derrama óleo sobre ele. Este homem será o homem segundo o meu coração. E já velho, passado em dias, Davi faz uma oração também que eu não esqueço: Senhor, obrigado, o meu reino está firmado, mas não posso me esquecer de que um dia tu me tiraste da malhada e tem colocado meus pés no meio de príncipes. Malhada significa um lugar sujo, um lugar fedorento, um lugar não muito desejado pelas pessoas. Deus me tirou da malhada.
Deus nos tira da malhada e coloca os nossos pés no meio de príncipes. Um dos primeiros versos que eu decorei foi o Salmo 116, quando o salmista diz: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar no meio de príncipes. Não é Salmo 116, Salmo 113. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo. Sabe o que significa a palavra monturo no dicionário? Lixo. Lixo. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, do montão de lixo necessitado, e o faz assentar no meio de príncipes. Tem sido exatamente o que Deus tem feito com muitos de nós. Deus nos tem tirado do lixo e tem colocado os nossos pés no meio de príncipes. Amém, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos fazer silêncio. Se você quiser manter-se em oração, ore, mas de cabeça curvada e olhos fechados. Erguei as mãos frouxas, firmai os joelhos desconjuntados. Ele não esmagaria a cana já quebrada. Você entrou aqui hoje, cana quebrada, moço, querendo Deus, mas indagando no seu coração: o que minha família vai dizer? O que a minha namorada vai falar? Que tipo de comentários meus amigos vão de fazer? Cana quebrada, machucada, amedrontada, ferida, pavio fumegando. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Ele não vai apagar teu pavio. Ele não vai pisar na sua vida sendo esta cana quebrada, mas Ele quer fazer nova todas as coisas. Deus quer fazer alguma coisa nova na sua vida e não te machucar. Não é isso que Deus quer. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida, mas Ele não quer te amedrontar. Deus não quer te amedrontar, não precisa disso. E Jesus fala: vocês podem ir agora, mas busquem em primeiro lugar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus quer te abraçar. Jesus quer te abraçar. Você entende isso? Jesus quer enxugar as tuas lágrimas. Jesus quer tirar as tuas dúvidas. Jesus quer tirar os seus carrapichos. Ah, pastor, mas o buraco que eu entrei é muito fundo. Não importa. Não há buraco mais profundo que a mão do meu Senhor. Por mais profundo que seja o buraco que você tenha entrado, a mão de Jesus vai lá te apanhar e te trazer. Creia nisto. Enquanto estamos com as nossas cabeças curvadas, faltam 5 minutos para encerrarmos esta reunião. Eu quero antes orar por você, moço, senhor, senhora, rapaz. Você que entrou aqui cana quebrada, pavio fumegando, dúvidas do coração: vou, não vou, fico, não fico, quero, não quero. Jesus não veio para acabar com você, esmagar a sua vida, não. Jesus, como pastor, quer tirar os carrapichos. Ele quer tirar. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, venha, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida, se as tristezas desta vida que fica de moço, Deus vai te abençoar. Cante, venha, segura na mão de Deus e vai. Todos juntos, você pode vir ainda, segura na mão de Deus, segura.
Sua jornada é pesada, cante. A jornada que ainda me estima, venha, sai do seu lugar. A jornada está pesada, a caminhada cansa, venha. Segura a mão direita. Jesus Cristo prometeu, Jesus Cristo prometeu que jamais se segura a mão direita. Segura a mão direita. Segura a mão direita. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás, mas segura a mão direita. Vamos manter ainda a cabeça curvada e os olhos fechados. Como que você troque coraçãozinho amargurado, coraçãozinho feliz? Deus quer restaurar a cana quebrada. Deus quer acender o pavio que está quase apagando. Meu Deus, tu conheces essas vidas. Dos pastores, dando um jeitinho aqui, pastor Renato, pastor Miguel. Vamos pôr as nossas mãos e orando por algumas pessoas na medida do possível. Nós queremos abençoar essas pessoas, Deus. Muitos com o coração partido, vida partida, cana quebrada, pavio fumegando, quase apagando. Não deixe o pavio apagar, meu Deus. Tu és especialista em acender o pavio. Acende o pavio. Coloca combustível para que o pavio não apague. Troque o pavio. Faça alguma coisa rápida, mas faça, Jesus. Cana, Senhor, pisoteada pela vida. Nós cremos que nesta noite tu podes restaurar a cana quebrada. Restaura a cana quebrada. Restabelecer as mãos frouxas e firmai os joelhos desconjuntados, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Cura o manco, cura o coração entristecido, cura a alma ferida. Meu Deus, cura a alma ferida, o coração machucado. Meu Deus, meu Deus. Põe as tuas mãos sobre essas vidas, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, outras que gostariam de vir aqui à frente, mas não tiveram a coragem devida, abençoa também, Senhor. Senhor, restaura a cana, acenda o pavio, restabeleça as mãos, dá coragem, dá alegria para continuar a andar contigo nesta caminhada gostosa. Em nome de Jesus Cristo, põe as tuas mãos sobre essas vidas, sobre cada moço, moça, Senhor, Senhora, o lar aqui representado. Consagramos essas vidas, consagramos esses corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós temos certeza, convicção absoluta que tu estás restaurando a cana quebrada, está acendendo o pavio que estava fumegando. Nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pastor Renato, querido, chega aqui, amado. Cante o nome de Deus, como Deus é um som.
Deus venha curar os teus carrapichos psicológicos, existenciais. Há vidas aqui feridas, precisando do óleo de Deus. E cremos que Deus, que temos experimentado, é aquele que restaura a nossa alma. O salmista no Salmo 23 diz: Tu, Senhor, refrigera a minha alma, restaura a minha alma. A minha psique é restaurada na Tua presença. O Espírito Santo está aqui para restaurar a tua mente, para curar das tuas ânsias, das tuas depressões, das tuas inquietações, trazer cura para a alma, libertação, liberdade interior. Onde é o Espírito de Deus, aí é liberdade. Eu quero pedir o pastor Davi para orar por você que está aqui. Levanta as tuas mãos, toda a igreja. Vamos pedir a cura do Senhor. Isaías disse: toda a mente está enferma, precisando de cura, de restauração. Vamos pedir a cura do Senhor para nossas feridas interiores. O Espírito Santo que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso coração transborda. Deixe o óleo de Deus curar o teu interior. Levanta as tuas mãos e adore a presença de Deus, enquanto o pastor Davi estará orando por você que está aqui. Senhor amado, nós cremos que Tu, sendo o sumo pastor, o médico dos médicos, somente Tu, Senhor, podes curar a alma ferida, a alma machucada, a alma angustiada, a alma sem perspectivas de vida. Os alvos, os valores já se perderam pelas tempestades da vida. Senhor, então nós cremos nisso, que neste exato momento o Teu Espírito Santo não somente quer, mas pode, não somente quer e pode, mas vai curar a nossa alma, Senhor, as nossas feridas interiores, as feridas do âmago, as feridas de dentro do cerne, do ser do homem. Cura o nosso psique, meu Deus, cura lá dentro, cura de dentro para fora, cura corpo, alma e espírito, fazendo assim uma transformação total em nossas vidas. Nós saímos daqui nesta certeza que Teu Espírito Santo tem retirado todo e qualquer tipo de carrapicho de nossas vidas, porque estamos nos aproximando de Ti como nosso sumo pastor, e todo pastor que se preza tira os carrapichos de suas ovelhinhas. E sairemos daqui com esta certeza de que o nosso Senhor Jesus, o nosso querido pastor, tem retirado todos os nossos carrapichos. Já Te agradecemos por Tua atuação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tem uma pessoa do outro lado. Aleluia. Queremos ministrar sobre esses pedidos que estão. O pastor Neel vai orar. Jesus disse: dois concordar na terra será feito nos céus. Se você tem um pedido por qualquer pessoa, experimente. Eu gosto do que a Bíblia diz lá em Hebreus, que Deus é aquele que testifica a pregação com sinais, milagres e prodígios do Espírito Santo. Deus quer mostrar a você que Ele está aqui e quer interferir. Se há um pedido para alguém, coloque a mão no teu coração, enquanto o pastor Neel está orando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar nossas mãos sobre esses pedidos nessa noite e declarar que Tu és um Deus poderoso, um Deus para curar enfermidades, para repelir qualquer demônio que possa operar na mente e no coração de vidas que estão escritas nesses papéis. Senhor, Tu és o Deus que restaura completamente todo homem, todo ser humano, em toda situação, em toda circunstância negativa. Nós oramos como igreja do Senhor nessa noite e declaramos que nós concordamos e ligamos nos céus agora esses pedidos,
Ó Deus, se existe também alguma circunstância negativa contra essas pessoas, contra essas vidas, nós repreendemos o Teu nome agora e declaramos que Tu és o Deus que trazes a Tua bênção sobre o Teu povo. Nós concordamos e declaramos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fale com o teu irmão do lado. Deus cuidará de ti, meu irmão. Vamos terminar esse culto cantando Cristo, meu pastor. Para onde fores, vou. Termine este culto conosco, adorando a Deus, cantando Cristo, meu pastor. Vamos orar rendendo graças. Queremos dar uma orientação a você. Amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, o pastor Neiel estará na prefeitura realizando um culto com essa igreja. Você está convidado para estar lá com o pastor Neiel, 9 horas da manhã, isso. Onde vamos ali orar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar dando graças a Deus. Nós queremos agradecer de coração ao pastor Davi Silveira. Eu sei que o pastor Davi Silveira tem uma agenda bem cheinha, né? E ele, para vir aqui, veio por amor a nós. Eu nem por amor a Deus, é por amor a nós que ele veio aqui ministrar. Estamos gratos por esse carinho. E ele vai retornar em nome de Jesus, não é isso? O amor nunca acaba, viu? Primeiro que eu desprezo para você. Vamos dar graças a Deus, vamos orar no nome de Jesus, pedindo a graça do Senhor. Pai, nós te engrandecemos nesta noite, Deus, porque Tu és o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. Tu és o Deus que cuida de nossas vidas, que supra as nossas necessidades, que se envolve com as nossas carências emocionais, circunstanciais, espirituais. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Nós te agradecemos porque podemos confessar com a nossa boca que somos Tuas ovelhas, Deus, ovelhas do Teu pasto. Foste Tu, Senhor, que nos escolheste e tens investido em nossas vidas com milagre, com unção, com graça, com sustento, com palavras e direções, Pai. Nós te agradecemos por essa noite. Guarda-nos na Tua vontade, na Tua verdade, no nome do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Um abraço na pessoa do teu lado, diga para ela: Deus te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Aqui do lado nós teremos uma equipe que estará orando por você, se você quiser. E agora com o nosso querido e amado pastor Davi. Aleluia. Pastor Davi, nós queríamos que o senhor deixasse uma mensagenzinha pra gente e para as pessoas que vão ouvir essa fita, vão ver essa fita, podendo apreciar a palavra maravilhosa que o senhor colocou nas suas, as palavras maravilhosas que o senhor colocou em seus lábios hoje. Então deixa aí um recadinho pra gente. Eu quero dizer a você que
que nos assiste, a suma de todo o Evangelho é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A suma de toda a Bíblia que pregamos é esta: creia em Jesus, caminhe com Jesus, ame a Jesus, esteja perto de Jesus, que Deus vai abençoar a sua casa, a sua vida e seus familiares. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigada, meu querido. Veremos tua glória como a luz do sol. Glória, desce como fogo. Glória, e nos faça um em ti. E veremos tua glória como a luz do sol. Glória, desce como fogo. Glória, e nos faça um em ti. Deixa a glória vir aqui em meio aos perdidos. Deixa a glória vir e levante os caídos. Deixa a glória